A paz do Senhor, igreja abençoada, você que está aí nos acompanhando aí da sua casa, do seu trabalho, no carro, eu quero abençoar a sua vida neste momento e declarar que as bênçãos do Senhor estão sobre você, está sobre a sua família. Nós iremos entoar cânticos de louvores ao Senhor nessa noite, nesse momento. Eu gostaria que você, junto comigo, me ajudasse a adorar o Senhor neste momento. Em Ezequiel capítulo 47, esse amado teve uma experiência muito milagrosa com o Senhor, na qual ele teve uma visão, e o Senhor mostrou para ele um rio que ele passava, à medida que ele ia progredindo nesse rio, ele passava com as águas nos artelhos, posteriormente nos joelhos, depois as águas já davam nos lombos, daqui a pouco ele estava tendo que mergulhar profundo nessas águas que o Senhor estava mostrando para ele. O que eu acho interessante, que nessas águas, a Bíblia relata que era um mar morto, havia coisas mortas, e aonde essa água passava, as coisas viviam. Aonde a água alcançava, sobrevivia aquilo que estava morto. E eu quero profetizar através dessa canção sobre a sua vida, que aonde as águas passarem, que ali o Senhor vai trazer milagre, ali o Senhor vai fazer florescer, ali o Senhor vai renovar. E eu quero ministrar isso sobre a sua vida neste momento. Qual área da sua vida e de repente que precisa que as águas do Senhor passem? Então nós vamos cantar com essa fé, com essa convicção que as águas do Senhor, ela pode curar, ela pode transformar a sua vida em nome de Jesus. Me ajude a adorar o Senhor neste momento. Sobre nós, como a chuva, faça as águas subirem neste lugar. Quero teu rio sem medida, vem tuas águas agitar, pois eu quero nadar no teu rio. Rio, quero beber tuas águas. Oh, 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 oh. Sobre nós, como a chuva, faça as águas subirem neste lugar. Quero teu rio sem medida, vem tuas águas agitar. Mais uma vez vamos declarar. Vem sobre nós, como a chuva, as águas subirem neste lugar. Libera o teu rio sem medida, vem tuas águas agitar, pois eu quero nadar no teu rio. Quero beber
Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Amém. Nós vamos nesse momento colher os nossos dízimos, as nossas ofertas, com gratidão ao Senhor, por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele tem realizado em nosso meio. Enquanto muitos estão desesperados, enquanto muitos estão perdidos sem saber o que fazer, nós estamos aqui crendo e agindo dentro do propósito do Senhor. Então oferte ao Senhor. Aí na sua tela vai aparecer os números, o número da conta da igreja. Você pode depositar, você pode ali abençoar a igreja com o seu dízimo e com a sua oferta. Nós vamos declarar agora que nós vamos viver, nós temos vivido nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade, nós temos tido a oportunidade de viver uma virada na nossa vida. Amém? Quem crê nisso? Você crê que a virada do Senhor está sobre você? Nós vamos declarar isso agora em forma de canção, em nome de Jesus. Onde era tristeza se verá a dupla honra me ornar, voz novas proclamar a Deus, uma nova história celebrar, é chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. Festa, eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Onde era tristeza se verá a dupla honra me honrar, com boas novas proclamar a Deus, uma nova história celebrar. É chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. O som da minha grande festa, eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Porque eu achava estar perdido, tinha desistido de sonhar. Meu Deus já decretou, esse é o meu dia. Minha virada festejar. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Declara na sua vida. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha
Bendito é o nome do Senhor. Graça e a paz, amados. Boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais. Nós louvamos ao Senhor por mais essa noite, por estarmos aqui voltados para o Senhor, crendo que a cada dia Ele promove em mim, em você, em nós, essa virada que nós tanto almejamos, deixando para trás as coisas velhas e alcançando tudo aquilo que Ele faz de novo. Amados, é com alegria que, mais uma vez, nos colocamos aqui diante do Senhor e junto com os amados, para ouvir a ministração de Deus aos nossos corações. Nesse tempo que falamos de família, nós sentimos que tem sido uma grande bênção, por um lado, em muitas vidas, de edificações e testemunho e tudo mais. Por outro lado, também sentimos muita retaliação do inimigo para tentar travar aquilo que o Senhor quer falar conosco. E eu quero orar com você nesse momento, que se encontra aí na sua casa, no seu sofá, nos seus afazeres, para que você se desligue um pouco de tudo que está ao seu redor. Se desligue um pouco de todo enquanto é pensamento lá fora, ou contrário, para que você não perca nada daquilo que o Senhor tem para falar contigo. Eu quero que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos, e nós vamos orar ao Senhor, pedindo que o teu Espírito promova em nós uma barreira espiritual contra tudo que vem tentar tirar a nossa concentração nessa hora, tirar o nosso coração de fé, tirar a nossa vontade de ouvir a palavra do Senhor, para que nada venha impedir o que Ele tem para mim e o que Ele tem para você nessa noite. Oremos ao Senhor. Pai amado, é no nome de Jesus que aqui nós estamos, glorificando o Teu nome, exaltando o Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia a cada manhã se renova a nosso favor. Eu te dou graças, meu Deus, porque juntamente com os teus filhos, meus irmãos amados, reconhecemos o grande Deus que tu tens sido para conosco nesse tempo de quarentena, nesse tempo dificultoso para toda a igreja, para todo mundo. Nós te damos graça por esse acalento, por essa paz, por esse mover do teu Espírito Santo que produz em nós alegria em tempos de dificuldade, paz em tempos de guerra e muita esperança naquilo que o Senhor está fazendo e ainda irá fazer no nosso meio. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, daqueles que nos assistem nas redes sociais, e que a graça do Senhor sobre nós venha nesse momento trazendo entendimento de tudo aquilo que o Senhor quer nos mostrar dentro da tua palavra. Amém, amém. Amém, amados. Eu quero meditar no primeiro versículo, vamos ganhar aqui bastante tempo, de 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, somente a parte A, que diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento. Eu repeti essa palavra que o presbítero Giovanni já ministrou aqui, por causa dessa palavra aí, discernimento. O discernimento, o que é? O discernimento é a facilidade que se tem de interpretar uma situação que nos acomete. A facilidade que se tem de interpretar uma direção, muitas vezes que o Senhor nos dá num tempo como esse. E esse coabitar com o entendimento, hoje nós vamos falar de um tema bem mais sério
do que os que eu tenho falado aqui, construção de palha, construção de ouro, com os exemplos testemunhais e tudo mais. Essa parte tem também testemunhos vivos, mas ela é bem mais séria porque trata de algo espiritual agora. Não é aquela vida do casal que de repente precisa ceder ou aceitar ou saber conduzir coisas seculares. É coisa de Deus, é quando o reino de Deus está envolvido. Eu fui uma vez numa ordenação de um pastor amigo meu, e com a igreja bem cheia, né? Nós não estávamos em quarentena ali, com a igreja bem cheia e lotada, o presidente que foi ordenar aquele irmão como pastor, chamou o irmão na frente, e chamou também a sua esposa, e ele disse a seguinte palavra para a esposa daquele irmão, falou assim: irmã fulana de tal, os dois já partiram para o Senhor, né? Ele disse assim: irmã fulana de tal, se você não atrapalhar o ministério dele, você já está ajudando 50%. Eu assustei com aquilo, falei assim: misericórdia. Olhei para a mana assim, já ficou assim meio tristinha, né? Falei assim: que isso, gente? Mas pessoas que estão acostumadas a entrar em batalhas espirituais, acostumadas a entrar em guerras espirituais, acostumadas a entrar de cabeça no ministério, no tocante a chamado, no tocante a crer naquilo que Deus tem para a vida dele, que nada podia acontecer que viesse a atrapalhar. É evidente que não é a pessoa, o esposo ou a esposa, que atrapalha o ministério ou o chamado de alguém, mas o espírito que atua para tentar destruir aquilo que o Senhor quer fazer na vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. É isso que nós vamos estar falando aqui hoje. Espíritos dominadores, ou espíritos jezabélicos, aquele espírito que entra de repente no ser humano, tanto homem quanto mulher, fazendo com que a obra de Deus seja travada na vida daquele que quer fazê-la de maneira bem aberta e bem tranquila no Senhor. Eu quero ler esse texto com vocês, Gênesis capítulo 3, versículo 16. A irmã vai estar colocando aí. Obrigado, amada. Presta atenção nesse texto aí, amados. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás luz a filhos, o teu desejo será para com teu marido, e ele te dominará. Nessa versão aí, e ele te governará. Nessa questão de domínio, quando dá essa palavra aí, tanto o homem teve esse castigo pelo trabalho, que isso aí foi maldição de Deus na vida do homem: com o suor do seu rosto comerás o seu pão. E na vida da mulher: com dor terás filhos, e o teu desejo será para com teu marido, e ele te dominará. Esse castigo, como acontece no trabalho, o trabalho ele foi dado como castigo. O homem vivia num jardim, colhendo de todos os bons frutos que o Senhor lhe tinha dado. Quando esse castigo se torna em obediência a Deus, ele se torna harmonioso. O que eu quero dizer com isso? Tem muito trabalho hoje que é um trabalho prazeroso, porque ele é vocacional. É aquela pessoa que faz aquilo que gosta. Então o trabalho para aquela pessoa não é algo mais impositivo, não é algo mais ruim, não é algo mais penoso. Ele vem e faz aquilo que gosta de maneira maravilhosa. E aí aquele tempo que teria que ser um castigo se torna ser uma bênção. Da mesma maneira, esse domínio que o Senhor deu para o homem governar sobre a vida da mulher, ele pode ser danoso quando se trata de machismo, né? Nós estamos vendo aí o que tem acontecido, quando se torna opressivo, mas pode ser também uma bênção quando se trata de segurança. A melhor coisa que tem na vida de uma mulher de Deus é quando ela se sente segura no homem de Deus que está ao seu lado. A segurança, ela traz um prazer muito grande. Mas, amados,
Assim como o domínio em Deus, que traz a segurança, é uma coisa boa, tem também o domínio danoso. E nós vamos estar falando desses dois domínios aqui. Amém? Então vamos lá, correr aqui com os nossos textos, né? Graças a Deus. Gênesis 3,16, já lemos. Agora Êxodo, capítulo 4, versículos 24, 25 e 26. A primeira parte desse domínio é a parte boa. É quando o sacerdote, o homem de Deus, tem uma direção do Senhor e precisa caminhar nessa direção do Senhor, mas ele vacila, ou ele erra, ou ele falha. Aí aquela sua companheira que está do seu lado promove o domínio para que o bem seja estabelecido, ou seja, ela toma a frente para que não haja um desastre maior no lar. Presta atenção nesse versículo aí. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora, é a sua esposa, né, de Moisés, tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho e lançou-o aos pés de Moisés e disse: sem dúvida tu és para mim um esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Esse texto, um pouco confuso para alguns, é muito fácil de entender. Moisés ali já tinha recebido de Deus um chamado para ir libertar o povo daquela escravidão das mãos de Faraó. Ele já tinha conhecimento através da graça de Deus sobre a vida dele, ensinamentos e tudo mais, do que o Senhor tinha dado para Abraão, para Isaac, para Jacó. Desde aquele momento, queridos, em que o Senhor fala com Abraão assim, que deveria haver um sinal da circuncisão, daquela operação, né, de fimose, como é dito hoje, em toda criança macho, né, para que fosse um sinal que o judeu era purificado. E Moisés sai ali, depois de um chamado do Senhor, para fazer a obra do Senhor, para correr para fazer a obra de Deus, e muitas das vezes, e nesse caso, né, como acontece com muitos sacerdotes, muitas das vezes se esquecem que quando a gente carrega uma aliança ou uma palavra de Deus, uma das coisas que a gente precisa de aprender a fazer é cumpri-la, ou então você não leva. Ou clamo para o Senhor por misericórdia. Não é simplesmente se postar como um líder, não é simplesmente se postar como um homem ou como uma mulher de Deus, achando que pelo nome ou pela fama vai acontecer alguma coisa. Tem que ter aliança no corpo, na carne, no coração, na mente, para que o melhor do Senhor aconteça. E no tempo da lei não era como hoje, que a gente pode falar assim: Senhor, me perdoa, eu errei, e o perdão vem na hora. No tempo da lei, errou, morreu. Uzá colocou a mão na arca, caiu ali duro, porque ele não podia fazer aquilo. Mas olha a sensibilidade de Zípora. Ela percebeu, ela notou que o seu esposo, que ia para uma grande missão, mandado pelo Senhor, estava em falta com uma parte da aliança de Deus. E essa parte na mulher, essa parte no homem de Deus, que é a parte boa do domínio, querido. Porque no tempo da lei, como nós vimos aí especificado no castigo, o homem é o sacerdote, o homem é o dominador. Mas hoje nós estamos vivendo um tempo em que domina aquele que tem a unção. O que tem a unção do Senhor que realmente tem se levantado nesses dias. Muitas mulheres, muitos homens de Deus, para que a casa não caia. Eu tenho um testemunho breve para contar para os amados. Eu estava internado quando nós nos casamos, antes de nós nos casarmos. E ali no hospital eu sempre fui muito crítico com certas coisas da palavra, que a gente vê tanta coisa negativa por aí. E eu sempre prestei muita atenção nessas coisas, profecia, essa coisa toda. Eu sempre fui muito crítico com isso. Mas estava ali internado,
me refazendo ali de uma operação que eu fiz de apêndice, quase que eu morri. 9 dias eu fiquei ali naquele hospital, e a minha esposa ficou comigo, era noiva, né, na época, de acompanhante. E nesse tempo que ela ficou ali comigo como acompanhante, ela estava ali naquele sofá com a mão assim. Eu pensei que ela estivesse dormindo, mas ela estava orando ao Senhor. E nessa oração, de repente, ela levanta e vem até a minha cama e fala assim: olha, Benzinho, eu tive uma visão aqui. E a gente fala com aquela fé toda, né? O que foi? Eu vi determinada enfermeira negra, né, de cor negra, que vai entrar aqui 3 horas da tarde para te dar um medicamento que não é para você tomar. Se a gente tivesse de repente num hospital de menor porte, que é muito comum acontecer troca de medicamentos, troca de formulário, porque é muita gente, né? Mas num Mater Dei, amados, eu fiquei pensando assim: que é isso, gente? E no meu coração, meio incrédulo e meio crítico, eu falei assim no meu interior: essa eu vou pagar para ver. Falei com ela assim: tá bem, tudo bem e tal, né? Porque os meus medicamentos, era tudo certinho. 10 horas da noite eu tomava uma injeção, parecendo bezetacil, que doía a beça, e eu não dormia enquanto aquela enfermeira não chegava, e o resto eu tomava no soro, que era penicilina misturado com soro, para me desinfeccionar, porque eu estava todo infectado com aquilo, e não tinha nada para 3 horas, e eu falei bem assim no meu íntimo: essa eu vou pagar para ver. E amados, nem minha soneca que eu tive depois do almoço, aquele dia eu não dormi. Fiquei lá grudado, olhando para o relógio, 12:00, 1h, 2h, 3h, 3h04 mais ou menos, essa senhora entrou. E meus cabelos começaram a arrepiar, desde o dedão do pé até aqui, arrepiou tudo. E minha mãe, minha avó: não, tem que tomar, meu filho. E a Lu levantou, e aquela confusão. Aí eu tentei amenizar a situação, chamei a senhora, falei assim: olha, nós não estamos aqui para recusar medicamento nenhum, mas eu vou falar uma coisa para a senhora: essa aí eu não tomo, pode ir. E depois aquela confusão que a Lu vai atrás e procurando médico, e aquela medicação, e o paciente recusou a medicação, aí acha o meu médico e tal. Olha o que o homem pergunta: quem mandou aplicar essa injeção nele? Aí arrepiou de novo. E depois, vamos procurar o responsável que trouxe essa coisa que aquela pessoa não tinha naquele hospital. Arrepiou de novo. Amados, e são experiências assim que ao longo dos anos a gente tem adquirido com o Senhor e com a mulher ou com o marido, né, que se ama, que são levantados para salvar a nossa vida, como aconteceu com Zípora e Moisés. Era para ele bater no peito e falar assim: você está falando com quem? Aqui eu sou Moisés, cara. Não, ela chamou ele de quê? Ser um esposo sanguinário, cara, porque você carrega uma aliança e não cumpre ela. Muitas das vezes esse domínio é um domínio benéfico, porque você, amado irmão sacerdote, se diz um cristão, servo do Senhor e tudo mais, e pensa muitas das vezes que tem o domínio sobre tudo, mas Deus colocou do seu lado alguém para te ajudar, alguém para cuidar de você, alguém que te ama, para que você não morra, e para que as coisas que o Senhor revela, Ele revela para quem está, não são, para quem está buscando. Amém, queridos? Então essa é a parte boa do domínio. Porém, como aconteceu com Pedro, né? Aquele mesmo homem que falou pelo Espírito Santo de Deus, e o Senhor Jesus disse: tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e portas do inferno não se prevalecerá contra ela. Aquele mesmo Pedro, daí a pouco Jesus fala com ele assim, né? Com a pessoa ali que foi usado pelo inimigo: arreda de mim, Satanás. Com a mesma pessoa, querido.
Sabe por quê, amados? Nessa questão de batalha espiritual não tem sexo, é unção sobre o homem ou sobre a mulher que determina o governo. E quando existe o domínio para o mal, ele tende a fazer-nos afastar de uma das coisas que mais o Senhor quer, que nós o adoremos. Desde o início, o Senhor criou o homem e criou a mulher somente com um objetivo: para adorá-lo. E essa adoração, ela foi disputada lá no deserto. O diabo queria essa adoração para ele. O diabo tentou usurpar essa adoração para ele. Tentou oferecer tudo para Jesus para que o adorasse. E esse é o inimigo que nós mais combatemos nesse tempo em que estamos vivendo hoje. Quando existe um domínio para o mal. Quando existe um domínio pernicioso. Acompanhe comigo esse texto de Deuteronômio, capítulo 13, versículo de 6 a 9. Olha o que o Senhor fala aí. Se o teu irmão, filho de tua mãe, ou o teu filho ou a tua filha, ou a mulher do teu amor, ou o amigo que amas como a tua alma te incitar em segredo, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais, dentre os deuses dos povos que hoje estão em redor de ti, perto ou longe de ti, desde até uma ou outra extremidade da terra, não concordarás com ele, nem o ouvirás. Não olharás com piedade, não o pouparás, não o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. Fique bem claro aqui que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas os principados e as potestades. Quando fala aí o matar, hoje para nós que estamos na graça, é o espírito maligno que está agindo ali. Para fazer o quê? Para incitar. O que é incitar? Estimular contra a pessoa servir e adorar o Senhor. Quando é que eu sou incitado a não adorar o Senhor? Quem que vai levantar na minha casa, me chamar para adorar outro Deus, outra coisa? Parece muito fora de, né? Amados, quando você é travado para adorar o Senhor, quando você deixa de adorar ao Senhor, automaticamente você está adorando o diabo. O simples fato de você parar de adorar, o simples fato de você não querer vir aquele espírito assim contrário a você congregar, a você adorar, a você buscar o Senhor, o simples fato de você parar, você já está adorando o inimigo. E esse espírito jezabélico fala assim: Acabe, um rei de Israel, além de todo o pecado que ele cometeu, a palavra de Deus fala que ele casou com uma mulher chamada Jezabel, e essa mulher era diabólica, terrível, adoradora de Baal. E no versículo 21, no 1 Reis 21, no versículo 25, a palavra fala que Acabe morreu, porque além de todos os pecados que ele fez, além de tudo aquilo que ele fez de mal, ninguém ouve, olha o que está escrito ali, ó, ninguém ouve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. E esse incitar, esse estimular para o mal é um domínio pernicioso. Então, da mesma forma que existe o domínio que ajuda, o domínio que protege, o domínio que faz com que a pessoa não morra, na mesma casa, no mesmo ser, pode ser no homem, na mulher, no filho, no pai, na mãe, no amigo, naquele que você mais ama. Muitas das vezes, aquele espírito que vier para te incitar, para que você não adore a Deus, esse é o domínio para o mal. Porque nós estamos vivendo um momento que nós temos que nos lançar diante do Senhor, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com toda a nossa força. E o que tem acontecido, né? Através de uma incitação maligna, as pessoas estão desanimadas, as pessoas estão parando,
As pessoas não dão mais importância às coisas do Senhor. Está havendo, parece, um cansaço espiritual muito grande para tentar roubar o que mais o Senhor quer de nós, que é a gente chegar aqui e dizer assim: Senhor, eu te amo, porque o Senhor é o Deus da minha vida. Senhor, eu te amo, porque o Senhor é tremendo. Senhor, eu te amo, porque o Senhor é o meu Deus. O Senhor é fantástico para comigo. Aquele coisa de parar. Sabe por quê, amados? Porque existe uma incitação dominativa, jezabélico para o mal. Quando o rei Davi, estou finalizando com essa ilustração aqui, não dá para a gente ler tudo. Quando o rei Davi trouxe a arca do Senhor para Jerusalém, com toda a alegria do seu coração, ele vinha dançando com festa, ele vinha adorando ao Senhor de todo o seu coração. E a palavra de Deus fala que Mical, a sua esposa, olhava pela janela e viu toda aquela euforia, aquela coisa do rei, e a palavra deixa claro que ele estava adorando ao Senhor. Não era uma festa, não era um pagode, não era carnaval, não era quadrilha. Ele estava adorando ali ao seu Deus com toda a alegria do seu coração. E ele foi desprezado. E mesmo sendo desprezado, quando terminou aquilo, ela chamou a ele e foi pagar pau ali, dar uma dura: você fez isso, você fez aquilo, você ficou dançando lá no meio daquelas mulheres, no meio daquele povo, no meio daquelas servas. E Davi ficou irado com aquilo, porque o coração dele só tinha um pensamento, que era adorar o Senhor. Mas o espírito maligno queria que aquela adoração parasse. Aquilo incomodava o diabo, aquilo incomodava o espírito do mal, e aquele espírito entrou na vida de Mical, que em outra situação até salvou a vida de Davi. Era aquela mulher que ele amava, era aquela mulher que ele entregou quase que a sua vida por ela, quase que ele morre para conquistá-la. Aí aquela mesma pessoa, como nós lemos aí nos versículos anteriores, né? Exorta-o de maneira errada, e ele fala com ela algo assim: olha, de você é que eu deveria receber a maior honra, mas infelizmente eu recebo dessas servas que você está falando, e dessas servas eu seria honrado, ao invés de ser honrado por quem eu deveria ser honrado, que é a mulher que eu amo, que é o filho que eu amo, que é o marido que eu amo, que é o pai que eu amo. Está vendo, amados? O domínio, quando ele entra para o mal, e é nesse ponto que nós queremos fechar aqui, e eu quero que você medite muito nisso. Ele vai tentar te tirar de buscar o Senhor, da presença de Deus, de estar voltado para Ele, você e sua casa, e aí começa o declínio espiritual numa família. E aí dá no que a gente está vendo aí, dia após dia, e está chegando nos lados evangélicos, está chegando na casa de crente, pessoas que não suportam mais se olharem, pessoas que não suportam mais coabitarem, pessoas que não suportam mais estarem uns com os outros, porque o espírito do mal não deixa que ele adore. Eu quero finalizar somente com esse versículo, numa das situações em que buscávamos o Senhor e pregávamos o Evangelho e falávamos de Jesus para muita gente. Houve uma situação, parece até brincadeira, né? Entre casais, né? Aconteceu comigo e minha esposa, a gente já tem quase 37 anos juntos, e ela não queria que eu fosse para a igreja, eu não entendia por que aquilo, e trancou o portão, e escondeu a chave, e estava na hora do culto, estava na hora do evangelismo, e eu saí ali para pregar o evangelho. E aí o que o mano teve que fazer, né? Pulei um muro de 3 metros. Se fosse hoje não dava, né? Na época eu tinha 23 anos, deu para me fazer aquela escalada, né? E cheguei triste lá na igreja, quando eu falei aquilo para o meu líder, ele falou assim: você fez igual Davi, cara. Você é mesmo? Aí ele abriu para mim no Salmo 18, versículo 29, e na outra tradução é versículo 30, que fala assim: pelo meu Deus eu salto uma muralha, pelo meu Deus eu salto um muro. Aí eu já queria pular todo o muro, né? Eu não queria nem chave mais, né? Mas eu mostrei aquilo para ela, para que ela entendesse que coisas seculares a gente sempre cede,
né? De repente coisas comuns aí que não precisava, a gente cede para que a nossa construção seja em ouro. Mas quando se trata das coisas do Senhor, nós temos uma vida consagrada a Ele, e isso não pode ser tirado, porque se isso for tirado, a minha casa, a sua casa, a nossa casa cai. Amém, queridos? Então, a gente quer fechar essa palavra nossa aqui, que falamos sobre família durante esse tempo, com essa ministração para meditarmos nessa noite. É bem curta, é bem prática, mas para que você entenda que existe um domínio que é para o bem, e que bom faz você de ouvir e sujeitar a ele, para que você não morra. Mas existe um domínio também que é para o mal. E como é que você discerne um do outro? O domínio para o mal é aquele que tira você da adoração ao Senhor. Quando você é impedido de exercer seu ministério, quando você é impedido de vir à casa de Deus, quando você é impedido de adorá-lo, quando você é impedido de pular diante do Senhor e se alegrar com todo o seu coração, aí tem alguma coisa errada. Amém? Vamos orar ao Senhor? Curva essa cabeça onde você está, e você vai pedir ao Senhor que te dê graça para que você visualize esse espírito dominador do mal na sua casa, e que você tenha discernimento também para discernir, né? Você tenha discernimento para visualizar o espírito dominador do bem, que é para salvar a sua vida. Pai querido, eu te dou graças por essa breve palavra que tem um cunho muito importante para o nosso coração e para a nossa vida contigo, porque é viva e eficaz. Pai, são coisas que vivemos, coisas que passamos, coisas que acontecem conosco, que nos deixa admirados e alegres por saber que nós servimos a um Deus que está tão perto de nós e que nos ama tanto, e que cuida de nós em cada detalhe. Me dê, Pai, a cada dia, e juntamente com os meus irmãos, o discernimento espiritual para lançar fora todo o domínio jezabélico, tudo aquilo que vem para tirar a nossa adoração ao Senhor, porque nós te amamos, nós te adoramos, nós bendizemos e bendizemos o seu nome para todos sempre, ó Pai. E isso não pode ser impedido. Nos dê esse discernimento a cada dia, e também nos dê o discernimento para entender quando esse homem que amamos, quando essa mulher que amamos, filho, pai, nos levanta para nos salvar, para nos dar vida, para não nos deixar morrer. Eu te dou graças por tudo e bendigo o teu nome para todos sempre, no nome de Jesus. Amém, 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 queridos. Nós agradecemos aos amados que estiveram conosco nessa noite, que o Espírito Santo complete no fundo do seu coração aquilo que de repente faltou aqui espaço e tempo para falarmos, mas que você entenda esse chamado de Deus para você hoje, nesse tempo que nós vivemos hoje. Nunca pare de adorar, nunca pare de louvar, sempre adore ao Senhor, da maneira que você está, onde você estiver, porque para isso Ele te chama. Pai, eu te dou graças e bendigo o nome do Senhor, Pai, e abençoa as famílias da tua igreja, aos amados que nos assistem pelas redes sociais, que a bênção do Senhor esteja em cada lar da tua igreja, no nome de Jesus, amém, amém, irmãos. Boa noite.